Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai estar tratando de um tema interessante que talvez você não tenha visto muitos vídeos desse tema aqui no YouTube, né? Isso é fato. A primeira questão é sobre os tempos verbais do português, a cronologia. Você saberia colocar todos os tempos do português na sequência, numa cronologia, dizendo primeiro vem esse, depois aquele e tal, e fecharemos com o tempo tal? Você conseguiria fazer isso? Se você não consegue fazer isso, então fique no vídeo aí até o final para a gente trabalhar isso aqui. E aí a outra questão é relacionada... Só essa primeira parte, talvez você tenha visto no YouTube poucos vídeos sobre isso, né? E aí agora quando você adiciona a segunda parte, que seria os tempos verbais do grego, aí esse vídeo se torna assim, mais especial, e se você é do seu interesse essa temática aqui, deve nos acompanhar aí até o final do vídeo aí, tá bom? Vamos lá então. O objetivo desse vídeo é mostrar os tempos do português numa sequência cronológica e também mostrar os tempos da língua grega, no caso grego koiné, e fazer algum tipo de cronologia e fazendo algumas observações aqui. Os verbos em português, eles trabalham necessariamente, eles são verbos que trabalham atrelado ao tempo. Significa que nós teremos em cada verbo a noção de passado, o que seria o pretérito, o passado, o presente e o futuro. Eu vou estar nesses verbos. Quando eu digo eu falei, todo mundo sabe que foi no passado, quando eu digo assim, eu falo, né? Lembrando que você não pode repetir essa palavra falo, né? É como eu tinha falo, porque falo é uma associação à questão aí de... Vocês podem falar aqui, mas enfim, você pode pesquisar sobre o que seria falo, né? Um exemplo de falo aí, você vai deixar de usar essa expressão, que muita gente diz, é porque eu tinha falo, né? Beleza, então vamos lá. A primeira parte do vídeo, que é sobre os tempos verbais do grego, aliás, do português, os tempos verbais no português estão atrelados muito à questão realmente do tempo em si. Tempo de passado, presente e futuro. Mesmo assim, no português nós temos ainda o aspecto do verbo, é trabalhado o aspecto do verbo também, tá? Só que no grego, que estamos trabalhando no grego koiné, a ideia do tempo, ela quase nunca aparece nos verbos. Você trabalha não a ideia de tempo, mas a ideia de o aspecto daquela ação, né? Que aí hoje nós temos uma linguagem chamada de aspecto verbal. Se o aspecto ele é um ponto de vista de alguém, do autor, o aspecto verbal é a forma como o autor encara aquela situação ali. Ele vai demonstrar isso através dos verbos. Vamos lá então? E quando junta esses dois temas aqui, possivelmente esse vídeo seja uma relíquia aqui no YouTube nessa questão. Lembrando que eu não sou professor de português, no sentido de ser um gramático, dou aula de português também na escola pública, em algum nível, mas meu objetivo aqui não é dar aula de português. Trouxe apenas esse quadro aqui a seguir, exatamente para estar mostrando aqui, fazendo um comparativo em relação aos verbos gregos, até mesmo para a gente entender um pouco melhor essas questões. Lembrando que as observações que farei aqui pode ter alguma divergência entre um gramático e outro, mas basicamente isso é uma proposta aqui. Valeu, fui! Nós temos aqui nessa tabela que eu decidi escrever e criar, né? Isso aqui no sentido de eu coloquei a mão na massa, escrevendo, colocando os tempos aí. Essa classificação dos tempos eu peguei com alguns gramáticos da língua portuguesa, nessa classificação. E dentro da língua portuguesa você consegue classificar os tempos em presente, passado, no caso o passado antigo, né, passado, presente e futuro, ou modernamente o pretérito, o presente e o futuro, tá? Lembrando que o futuro tem lá outros tipos de futuro, o presente tem outros presentes, e enfim, mas o objetivo é falar apenas dessas categorias maiores. Aí nós temos aqui na frente, o presente vai estar aqui assim, que é onde a gente está, o momento agora, a ação e tal. Aí, quando eu quero falar de alguma coisa do passado, você saberia dizer onde ficaria cada um desses tempos? Então, esse gráfico aqui já mostra claramente que o tempo que está à frente do tempo presente, que é muito claramente, todo mundo sabe disso aqui, é o tempo futuro. E atrás e para trás do tempo presente fica o passado, então a ideia do pretérito. E dentro desse pretérito, o pretérito é dividido ainda em pelo menos 3 categorias, e essas categorias poderão apresentar alguma outro desdobramento aqui. Então, qual é o tempo mais próximo que nós temos do presente em português? É o tempo imperfeito. Quando eu digo no presente que eu canto, no pretérito imperfeito eu vou dizer que eu cantava. E aí, qual é o tempo depois do imperfeito? É o perfeito. Então, o tempo perfeito, quando eu digo que no presente eu canto, no imperfeito eu cantava, no perfeito eu vou dizer que eu cantei. Quando você analisa essas duas ações, a ação do perfeito, a ação do imperfeito, de que eu cantava, não dá para eu dizer que eu cantei aqui, não.
A ideia que nós temos naquela noção do aspecto da ação é que essa ação de cantar ela se estende de um ponto inicial até o próximo do presente, que eu não sei exatamente onde ele cantou, mas a ideia é que parece ser uma rotina, ele cantava, tá? Então o cantor cantava, obviamente, né? Então apresenta aí exatamente uma rotina, e isso é representado por uma linha, né? Até mesmo no português, no grego ele faz assim, no português também. Aí nós temos aqui, quando eu digo que eu cantei, você pode marcar um ponto, né? Eu digo que eu cantei, foi num evento específico, em algum ponto eu cantei. Posso ter cantado uma só vez, é o que parece indicar aqui, né? Na ação perfeita, uma ação completa, acabada e tal e tal. Aí, quando você vai para qual seria a ação mais distante do presente, a mais distante, seria o imperfeito, né? Quando eu cantei, ele já cantara, né? Ou seja, já tinha cantado. Isso é uma ação que está no mais que perfeito, né? Uma ação muito distante do... Alguns gramáticos sugerem que quanto mais distante ele está do presente, mais perfeito ele se torna, né? Essa ideia aí. Tá lembrando que isso pode ter alguma divergência em português, mas o objetivo aqui não é dar aula realmente de português, nesse sentido mais estrito da coisa, mas apenas trazer um comparativo para a gente melhorar um pouquinho o entendimento do tempo verbal no grego. Essa parte de cima é a apresentação dos verbos em português, como eu disse, isso é difícil de você fazer. Você pode pegar aí qualquer pessoa para fazer esse ajuste que raramente ele vai saber, né? A partir desse vídeo, sim, né? Ou de outros vídeos do YouTube que a pessoa tem acompanhado, ele vai saber aí. Mas aí, sem esse vídeo aqui, sem outros vídeos que nós temos por aí, com certeza 99% não vai conseguir colocar aqui nessa sequência cronológica o tempo verbal no português. Tá? Nós conhecemos apenas o presente, o futuro e o passado, o pretérito, enfim. Quando você vai para a língua grega, os verbos gregos eles trabalham não necessariamente atrelado a tempo. Como eu já comentei algumas vezes aqui nesses vídeos relacionados ao aspecto verbal, alguns gramáticos, alguns estudiosos da língua grega chegam a dizer que o tempo grego ele não existe a ideia de tempo em nenhum momento, em nenhum lugar, nenhum modo, nada. Mas, em linha geral, assim, o consenso, aquilo que é suportável, é que você tenha ideia de tempo, por exemplo, no modo indicativo. Tá? Então, é outra questão. Ou seja, então, no verbo, como no tempo, a questão dos verbos gregos, não trabalhamos essa ideia necessariamente de tempo, passado, presente e futuro, nós trabalhamos mais a ideia de ação, o aspecto daquela ação, né? O ponto de vista do autor em relação àquela ação. Isso é trabalhado como aspecto verbal e, enfim, coisa desse tipo, né? Qualidade da ação são termos que vão desde o tradicional aos termos mais modernos relacionados como que se deve analisar os verbos gregos, tá? Então, as primeiras análises dos verbos gregos, elas têm uma nomenclatura, né? E modernamente nós trabalhamos, por exemplo, com a ideia de aspecto verbal, né? Então, aqui nós temos no futuro, eu vou deixar o futuro aqui do grego ainda para frente, né? Tudo bem, né? Sempre deixar ele aqui, tem vários tipos de futuro, mas eu não vou trabalhar ele aqui, é só para ele ficar aqui mesmo, para ter a noção de que alguma coisa acontece e a gente tem aquela noção que é lá para frente, né? Isso pode ser trabalhado no futuro ou em outras construções, mas vou deixar aqui. No grego nós temos o presente, assim como no português, ele traz aquela ideia de uma ação inacabada, uma ação que não se concluiu, né? Então eu canto. Não dá para saber que eu terminei, para dizer que eu terminei, não, eu não terminei de cantar. Eu canto, né? Eu leio, né? Todas elas são indicadas por uma seta, por uma linha. E aí, como no português nós conseguimos colocar todos os verbos numa sequência lógica, né? Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Em grego a gente não consegue. Mas eu vou trazer para vocês uma proposta aqui de alguns estudiosos dentro dessa questão do aspecto verbal, em que você tem necessariamente o presente e isso que as gramáticas já colocam, né? Você tem um presente aí tranquilamente. Porém, quando você vai analisar um texto bíblico, a partir de uma espécie de narrativa, a partir da classificação dos elementos, das personagens, quem que o autor quer trazer de destaque, ele quer trazer destaque para quem, o que ele quer dizer ali. Então, nesse sentido, você vai usar alguns tempos, e esses tempos vão dizer se você está se aproximando daquele objeto, se você está ocultando aquele objeto, no sentido de, eu não quero ter muito contato com aquele objeto, essa história não é importante, eu estou apenas informando aqui rapidamente, ou se o autor, o escritor bíblico, ele quer fazer com que o leitor se envolva, e ele mesmo está se envolvendo, e quer que o leitor se envolva emocionalmente com aquela história, então ele vai usar uns tempos específicos aqui,
para fazer com que o leitor se envolva com essa história mais próximo, né? Ele tem a emoção ali relacionada àquela história. Para isso, estamos aqui agora no presente grego, né? Você vai usar os tempos mais próximos que você tem do tempo presente, né? E no presente você traz a ideia de que aquela ação pode estar acontecendo agora, né? Tem vários tipos de presente, eu comentei sobre o presente progressivo aqui no canal, mas enfim, vamos esquecer aquela ideia de tempo. Quando você usa o presente, o perfeito, você está dando realce e aproximação daquela história que se você está narrando alguma personagem, você marca com esses tempos aqui, com o presente e o perfeito, você dá destaque. O perfeito é usado para, como se fosse o nosso negrito aqui no computador, no celular, né, no WhatsApp. Você quer colocar uma palavra em destaque, negrito, você usa o perfeito. Você quer trazer uma narrativa assim, bem próxima, que salta a tela, né, como se diz, que salta aos olhos do leitor, que o leitor vai se envolver muito mais com ela e o escritor já está se envolvendo, ele vai passar essa emoção também para o leitor, então ele vai usar esses tempos aqui, o presente e o perfeito, tá bom? Aí, já saí. Aí quando o autor ele quer trazer uma história, uma narrativa, ainda assim que dá para perceber, tem emoção, uma aproximação boa, ele vai usar o tempo, o mais que perfeito, né? O que é diferente. Eu vejo onde fica o mais perfeito aqui. Ele vai usar o mais que perfeito. E aí, quando ele quer usar uma ação assim, um pouco mais distante, assim, ainda importante, mais distante, ele vai usar o imperfeito. Esse é um tipo de análise aqui que não é da gramática tradicional. Aí, quando o autor quer trazer uma coisa assim bem distante, ele quer contar uma história, e se ele estiver narrando ali alguma personagem, ele coloca aquela personagem lá distante, assim, sem muita aproximação, sem muita emoção. O leitor não deve sentir emoção em relação, ou então sentir pena daquela personagem, ou então colocar muito destaque ali, porque exatamente o autor não está colocando destaque nela, né? Ele está contando ali rapidamente, ou então é basicamente isso. Ou seja, em relação, só para deixar claro aqui, não ficar dúvida, em relação ao presente, nesse tipo de análise que eu estou trazendo aqui em relação ao português, o tempo mais distante é o mais que perfeito, o tempo mais próximo é o imperfeito. Em relação ao grego, o tempo mais próximo que você pode narrar uma ação vívida, né, uma emoção vibrante, é o presente e o perfeito. E o mais distante de todos os tempos aqui, em relação ao grego, seria o auristo, tá? Basicamente isso, essa noção que eu queria trazer para vocês. Isso aqui é um tipo de análise também baseado na linguística e na teoria do aspecto verbal que você pode fazer também para analisar os textos bíblicos, que é uma narrativa, é uma teoria que eu me identifico bastante, acho muito interessante, e que eu tenho usado recentemente também aí nos textos bíblicos essa noção, tá? Então, basicamente é isso. Agora, se você estiver lendo uma gramática tradicional, aí é outra história, né? Uma gramática mais tradicional, fora dessa explicação que eu estou dando. Logicamente, o que eu estou falando aqui não é a única explicação que eu uso, e nem a primeira que eu usei, ou que eu uso, não é. Você tem outras explicações no grego, você tem o tempo presente e o tempo logo imediato, também numa explicação mais tradicional. O tempo imediato ao presente seria o imperfeito também, igual no português, tá? Esses dois tempos aqui, eles trazem ação que ela demonstra uma linha, são representadas por linhas aqui, tá bom? E, basicamente, isso aí você vai tendo os outros tempos independentemente de classificação. Quando você sai dessa explicação que estou trazendo aqui, essa classificação aqui ela já não vai ser mais ou menos dessa forma, né? Ela já vai ter outras explicações. Tá, basicamente isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação aí, dessa forma de análise do aspecto verbal aí, né? Espero que você tenha gostado. Tentei ajudar também, tanto no português quanto na questão do grego. Se você discorda também dessa análise, quer colocar alguma outra explicação aí, também comenta aí como que você analisa os verbos gregos. Deixa aí nos comentários que a gente vai agradecer bastante. Valeu, fui.